E continuamos na capital federal para falar com a nossa analista Isabel Mega, porque o presidente da Câmara, Hugo Mota, deve decidir se o PL da antifacção, que foi enviado pelo Planalto na semana passada, deve tramitar junto ao PL do antiterrorismo. Mega, o deputado e presidente Mota busca ainda uma saída para essa pauta? Estão buscando ainda, Estevão, porque a gente tem uma dualidade e um antagonismo, portanto, entre aquilo que é defendido pela direita e aquilo que é defendido pela esquerda em relação a essa pauta da segurança, que ganhou bastante tração no Congresso Nacional depois da operação no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro. Então, o governo Lula já tinha preparado esse projeto de lei, que é o projeto que ficou conhecido como PL Antifacção, enviou para Hugo Mota, está na Câmara dos Deputados, e ao mesmo tempo já tinha também esse projeto de lei que traz a equiparação do que é feito por facções a organizações terroristas. Então, direita defende esse segundo projeto e a gente tem esse projeto do governo. Se levantou uma ideia dentro da Câmara dos Deputados de você juntar, no jargão ali do Legislativo, você apensar essas propostas. O governo é terminantemente contra isso, não quer misturar as coisas e o governo tem uma posição muito firme de ser contrária à equiparação das facções a organizações terroristas, por uma série de fatores. Tem muita crítica também do ponto de vista de especialistas em direito internacional, há um risco na avaliação desses especialistas que você possa ter, inclusive, algum tipo de interferência de outros países em relação a questões de segurança aqui no Brasil, se você tiver esse tipo de equiparação dessas facções a organizações terroristas. Então, nessa semana, teve um movimento importante de força do governo, porque a oposição tentou votar essa proposta na Comissão de Constituição e Justiça e não conseguiu, ficou de stand-by. E aí, esse assunto está com o presidente da Câmara, Hugo Mota, para ele tentar dar um desfecho. Hugo Mota é aquela figura que chegou à presidência da Câmara dos Deputados com votos tanto da base quanto da oposição. Então, está procurando uma espécie de saída intermediária em relação a essas propostas, de maneira que ele possa tentar viabilizar aquilo que deseja o governo e aquilo que deseja a oposição. Propostas que têm uma relevância maior no debate, foram provocadas, sobretudo, com mais holofote dentro do Legislativo, justamente por conta da relação direta que se faz a essas bandeiras que são defendidas depois dessa operação no Rio de Janeiro. Então, ainda não há um martelo batido sobre como que vai ser, e aí, enquanto isso, o governo vê um pouco travado esse projeto de lei antifacção, que vai mexer em uma série de regramentos, vai trazer questões de asfixia econômica dessas organizações criminosas, vai mexer em algumas regras de conduta, de permissões. Um exemplo é, se tiver autorização judicial, você vai poder gravar conversas desses presos de facções com seus advogados. É um projeto bem robusto que chegou a agradar, inclusive, camadas da direita, mas antes da operação no Rio de Janeiro. Então, agora essa é uma tarefa para o presidente da Câmara, Hugo Mota, tentar, de alguma forma, intermediar os interesses dessas duas alas, e ele já teve uma fala muito enfática no sentido de ser bastante rígido com o fato da gente estar vendo um debate muito polarizado sobre segurança pública e que acaba sendo muito politizado também por direita e por esquerda. Pois é, Isabel, e realmente acho que esses próximos passos que isso pode ter, além da politização, pode decidir muito do futuro de outras operações que possam até acontecer no Rio de Janeiro e em outros locais desse combate ao crime organizado, já que o posterior, do que aconteceu após a mega operação da semana passada, até com uma aproximação com o governo americano, acabaram tirando um pouco a discussão só do âmbito da segurança pública para também colocar o âmbito político junto nisso, né? A gente tem um tema que está colocado para 2026, Estevão. Isso é inegável e vai ser difícil sair disso, mesmo faltando um ano para as eleições. O tema da segurança veio para ficar. Esse é um diagnóstico. E a direita
surfa muito bem, se sente muito à vontade para lidar com temas da segurança pública. A esquerda não, a esquerda tem mais dificuldade. A gente viu o posicionamento crítico da esquerda em relação à operação. Então, cada cálculo tem que ser muito bem feito para você trazer suas reações. Nessa semana, o que a gente viu do presidente Lula foi uma escolha de bancar uma palavra muito forte para se referir a essa operação, que reflete, de certa forma, uma indignação da esquerda com o que aconteceu no Rio de Janeiro. Então, a gente é inevitável não ter diferentes pontos de vista em relação a isso e não levar isso para o debate também, porque, ao mesmo tempo, você tem institutos de pesquisa fazendo essa medição de como que o eleitorado está vendo a postura do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, como que o eleitorado vê o governo Lula no campo da segurança pública. Então, isso vai ajudando a medir próximos passos de um grupo e de outro sobre essas reações. E a estratégia que ficou clara nessa semana do presidente Lula foi subir um tom em relação àquilo que ele já tinha colocado, apostando que pode haver algum tipo de desgaste também em relação ao conteúdo em si, ao que ainda pode vir de desdobramento dessa operação no Rio de Janeiro. Afinal de contas, agora vai vir toda uma linha de investigação. A gente tem o Supremo Tribunal Federal debruçado sobre isso também, para entender, por exemplo, quais foram os pontos que foram infringidos em relação à DPF, que é uma pauta que está ali com o ministro Alexandre de Moraes temporariamente. A gente tem a questão da perícia dos corpos, a gente tem a questão da retirada que foi feita pelos próprios moradores. Tem muitos elementos ainda que podem render desdobramentos. Então, isso ajuda a entender também o porquê o presidente Lula resolveu sair de cima do muro que tinha se colocado nesse início de repercussão e aí começou a pontualmente usar uma palavra ou outra mais forte para se referir a isso. Ele estava recebendo muita cobrança da sua própria base de apoio também. E do outro lado, a direita vai crescendo com isso, vai endossando o trabalho do governador Cláudio Castro. A gente viu o apoio maciço que ele teve, por exemplo, dos governadores da direita, do consórcio da paz que eles montaram para tentar trocar informações e trocar frentes sobre o combate à criminalidade. Então, são reações dos dois lados e que vão representar teste eleitoral também para os dois lados, com a segurança pública de pano de fundo.